algumas imagens, algumas fotos, alguns vídeos. Logo terminando a mensagem e a oração, a gente vai colocar aí algumas imagens e vídeos para que você curta um pouquinho do que aconteceu. Tempo especial e maravilhoso. Eu sou grato a Deus e grato a cada um daqueles que ofertaram, doaram brinquedos, presentes, ofertas e também ao mesmo tempo levaram para amigos, conhecidos, parentes para apoiarem também. Foi lindo, lindo, ó. Mais de 100 presentes, mas não é qualquer presente, é o presente que a criança escolheu. Mais de 100 presentes entregues, né, lá na comunidade do bairro da Conquista, e fizemos teatro, um tempo de oração com ele, uma palavra sobre o Natal, brincadeiras, distribuímos ali suquinhos, kit criança, e ao mesmo tempo, no final, pudemos abraçar cada criança, dizer um Deus abençoe, entregar uma palavra de Deus e, além disso, um presente que ela escolheu. Que ela pediu para Jesus. E Jesus pôde realizar, né, através da sua igreja. Então você não deixe de apoiar os projetos da igreja e aquilo que a igreja tem feito. Olha o que diz a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a apresentação de Jesus. Jesus também já foi criança. Jesus também já foi um bebê. Nós falamos semana passada sobre ele na hospedaria, na manjedoura, né, que não havia lugar para ele na hospedaria. E ele nasceu, né, num lugar onde os animais ficam e foi colocado numa manjedoura. E olha aqui, São Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, e levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho, primogênito, será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de polinhas e 2 pombinhos foi separado. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Jesus e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia
e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Aleluia, Senhor. Bendita a tua palavra. Um menino nos braços de uma mãe e de um pai. O profeta encontrou-os. A profetisa encontrou-os. E louvaram o teu nome pela salvação que veio a este mundo, Pai. Que teu Espírito nos conceda nessa hora os olhos, o coração desses profetas, que simplesmente ao ver uma criança, contemplaram a salvação do Senhor, ó Pai. Derrame a tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui já demonstra a vontade da família de Jesus, de sempre obedecer a palavra, obedecer a lei, obedecer à vontade de Deus. Eles cumpriram o mandamento de levar o menino a ser circuncidado. Eles cumpriram o mandamento de ofertar ao Senhor. Havia nessa família, como nós já vimos, José era um homem justo e temente a Deus, homem íntegro, não quis envergonhar a sua esposa. Sua esposa, uma mulher abençoada, uma mulher que temia Deus. Jesus nasce nessa família e ele pode cumprir os seus propósitos nessa terra. Meus irmãos e minhas irmãs, deixe o temor do Senhor estar dentro da sua casa, do seu lar. Demonstre isso aos seus filhos. A vontade de servir o Senhor, a vontade de servir a Deus, a vontade de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas têm deixado de estar na casa de Deus? Quantas pessoas têm deixado de buscar a Deus? Quantas pessoas têm deixado de buscar a sua vontade? Quantas pessoas não têm trazido os seus filhos à casa de Deus? Algumas vezes deve ser por nós, mas na maioria das vezes pela nossa família, pela nossa casa, pelo exemplo de pai, de mãe. Sabe? O que você pratica com o seu filho na sua infância, você está inculcando na cabeça dele. Se preparar o domingo pela manhã para ir para a casa de Deus. Movimentar a casa de tal maneira que seja uma alegria ir para a igreja. Seja uma alegria estar na igreja, estar na casa do Senhor. Seu compromisso. Jesus era um filho de Deus. Mesmo assim, Maria e José não deixavam de trazê-lo ao templo, à casa do Senhor. Há um compromisso aqui. E ao trazer essa vez na casa do Senhor, eles encontram aqui um homem, fala que seu nome era Simeão, homem justo e temente a Deus, que aguardava a consolação. Que consolação? O consolo que o Messias traria. O consolo que o Messias traria ao seu povo. Isaías 40, 1 e 2. Vamos lá ver o que diz Isaías 40, 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe, que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu
Uma vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e a glória do Senhor se manifestará. É o consolo do Messias, é o consolo do Salvador, é o consolo daquele que veio para redimir a Israel. Esse homem temente a Deus, Simeão, que era justo e temente ao Senhor, esperava pela consolação de Israel e o Espírito Santo sobre ele. Ele via naquela criança o menino Jesus, já do Santo do Senhor. Ele via o Espírito. E é importante isso. Lhe fora revelado pelo Espírito Santo. E antes de ele morrer, ele veria o Salvador. Há quanto tempo o Espírito Santo não fala no seu coração? Há quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? Há quanto tempo você não tem buscado a palavra de Deus de tal maneira que o Espírito fale? Há quanto tempo o Espírito Santo não tem sido prioridade na sua vida? Os seus problemas, os problemas da sua família, os problemas ao seu redor têm tomado conta e você tem esquecido de buscar. Esse homem, aquilo que ele buscava era olhar o seu Salvador, era contemplar o seu Salvador, era contemplar o seu Senhor. Há quanto tempo o Espírito Santo não tem tocado sua vida? E é interessante que o Espírito Santo tocou a vida de José, tocou a vida de Maria, de tal maneira que eles puderam ir. Esse homem fala: Senhor, pode agora me despedir em paz, porque eu já contemplei a sua salvação. Você está preparado para que o Senhor te despeça em paz? A salvação de Deus está na sua vida. O Salvador, ele é real na sua história. O Salvador tem vivido ao seu lado. O Salvador tem estado contigo. Você tem contemplado esse Salvador. É importante nós vermos isso. Sabe? Olha o que ele fala sobre esse. Os meus olhos viram aquilo que você tem preparado sobre todos os povos. Um ponto aqui interessante é luz para alumiar as nações. É a luz de Cristo que vai iluminar todo mundo. É a luz de Cristo que vai iluminar as vidas. É a luz de Cristo que vai iluminar os nossos passos. É a luz de Cristo que vai trazer salvação a todo o povo. Para a glória de Deus, para a glória do seu povo, para a glória da igreja. A luz do Senhor. Os pais ficaram maravilhados. Aqui é importante, né, nós pensarmos nesse processo. E aqui fala desse, que ele abençoou. Falando também que esse Salvador, ele viria e será posto como queda para muitos e elevação para muitos. Queda para muitos
e elevação para muitos, para que se manifestem os pensamentos em muitos corações. Que pensamentos? Esse dia, alogismo é o pensamento do ser humano que está deliberando consigo, pensando consigo mesmo, acertando as contas, aquele pensamento de acertar as contas, aquele pensamento também receoso, muitas vezes devido ao seu pensamento de indecisão, o seu estado de indecisão, sabe? Então, mediante a aceitação ou rejeição de Cristo, os verdadeiros pensamentos do coração de alguém em relação a si mesmo se tornam claros. Ou eu aceito Ele como Senhor e Salvador, ou não aceito. E ao não aceitar, eu tenho consequências da queda. E ao aceitar, eu tenho consequências da elevação. Para ser salvo ou não. E eu preciso saber sobre os pensamentos. Ele fala, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E a profetisa ali anuncia a redenção. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus. Era uma mulher viúva há muito tempo, mas estava no templo, servindo a Deus. Como está seu coração hoje? Como está a sua vida diante do Salvador? Como está o seu coração? A minha pergunta é: como está o seu coração? Você está alegre? Você tem buscado a salvação? Você tem contemplado o Espírito Santo? Queria orar com você nesta hora. Se colocasse a mão no seu coração e que nós pudéssemos juntos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração hoje. Que nós possamos avaliar a nossa vida, avaliar os nossos pensamentos. Como foi dito aqui, quando estamos diante de Jesus, os nossos pensamentos são mais claros. Que o Senhor, de maneira especial, toque o nosso coração, Pai, para que nós possamos buscar a tua salvação. Mas a tua salvação não seja somente um ponto ou um marco na nossa história, mas possa ser, Pai, um estilo de vida em que eu vivo para resplandecer a glória de Deus, em que eu vivo para Cristo e anuncio o seu Salvador, a sua palavra, as suas verdades, o seu evangelho, a sua vida e aquele que nos salvou. Essa profetisa esperava a redenção. Esse profeta esperava contemplar com os teus olhos a salvação de Israel. O que nós queremos contemplar? O que nós queremos viver? Aonde está o nosso coração? Nós temos ouvido a sua voz, o teu Espírito? Temos vivido para Deus? Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a se arrepender, nos ajude a transformar a vida, nos ajude a sermos mudados e moldados pela Tua Palavra, nos ajude a ser cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.